Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar nosso conteúdo aqui. É o conteúdo que dá sequência às outras duas aulas. Então, a primeira parte foi formação e evolução da Terra, formação e evolução geológica da Terra. Segunda parte, províncias geológicas, estrutura geológica terrestre. E essa é a terceira parte, formação do relevo terrestre. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar dentro de formação no relevo terrestre as forças internas ou endógenas, para depois, na quarta parte, trabalhar novamente formação no relevo terrestre, só que os agentes modeladores, forças externas ou exógenas. Tá? Isso é trabalhado no vídeo, na teleaula 12.1. É uma aula que coloca tudo muito junto, mas não trabalha, né, aprofundado cada assunto. Então a gente vai tentar fazer essa abordagem aqui com vocês. E aí, lá na sala virtual, tem os exercícios para você depois testar seus conhecimentos. Tá? Então vamos lá na nossa terceira parte aqui de aula. O que você vai ver aqui hoje, nessa aula, agora? Os agentes internos ou os agentes endógenos. Tá? Os agentes internos são aqueles que atuam no interior para a superfície da Terra. Eles podem ocorrer com grande violência e rapidez, como por exemplo os terremotos e também o vulcanismo. Tá? Então, os agentes internos eles têm como resultado, como consequência, os diastrofismos, né, terrestres, né, essas transformações bruscas, desculpa, no relevo da Terra. Tá? Então, entenda que isso faz parte de um processo maior chamado tectonismo. Esse tectonismo é, são os movimentos tectônicos, né? São os movimentos da crosta da Terra e também do interior da Terra, a movimentação interna do planeta Terra, como nessa imagem, essa ilustração ali, né, como se fosse uma grande fornalha e o calor sendo dissipado do núcleo para o manto, do manto para a crosta, né, provocando alterações na crosta. E aí essas alterações na crosta, como resultado, como consequência, podem ocorrer diastrofismos, né, distorções, né, como por exemplo o vulcanismo ou os terremotos. E aí você tem esse processo de forma lenta e gradual ao longo de muito tempo, né? Então a separação dos continentes é um exemplo disso, muito claro disso. Quando essas forças atuam na crosta de forma vertical, a gente chama de forças epirogênicas. Quando elas atuam na crosta de forma horizontal, orogênicas. Eu vou explicar para vocês agora nos próximos slides. O movimento epirogênico, por exemplo, aqui nessas duas imagens, né, formação de Host e Graben, né, são relevos que são soerguidos, que sobem, ou relevos que descem, são rebaixados. Então, esse é um movimento tectônico, é um movimento vertical da crosta, provocado por questões internas do planeta Terra. Um movimento orogenético, um movimento tectônico também, é um movimento horizontal. Então, por exemplo, ao longo, né, de muitos milhares de anos, você tem a formação de grandes montanhas terrestres, como o Himalaia, os Andes, como já foi falado aqui antes nas aulas anteriores. E aí você tem a formação, né, de dobras no relevo, falhas e dobras. Tá? Como resultado dessa movimentação, tanto pirogenética ou orogenética, nós temos o vulcanismo, né, e os terremotos acontecendo em várias partes do globo. Então, esses diastrofismos, essas distorções, elas acontecem exatamente porque existe uma força interna, né, uma grande força interna que provoca essas alterações aqui na superfície terrestre. Tá? Então, vou começar a falar aqui do vulcanismo. O vulcanismo é uma liberação espetacular do calor interno da Terra acumulado através dos tempos. Tá? Então, este calor é componente essencial da dinâmica de criação e destruição da crosta da Terra, constitui a atividade pela qual o material magmático é expulso do interior da Terra para a superfície, originando o chamado relevo vulcânico, e esses materiais eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Então,
Quando você tem uma erupção vulcânica, como na imagem aqui, essa ilustração, você tem tanto os gases sendo expelidos, mas você também tem cinzas, você também tem as bombas vulcânicas, tem todo o material que vem do interior do cone vulcânico, da estrutura vulcânica, para fora. Tá? Essa região do globo é a região de maior ocorrência do vulcanismo terrestre, é a região onde você tem grandes áreas de encontros convergentes de placas tectônicas, nós já falamos sobre isso. Então, ali você tem as grandes áreas de tectonismo ativo, né, ao entorno do Pacífico, é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Então, uma área bastante movimentada, uma área bastante instável do ponto de vista geológico. Tá? As grandes áreas de terremotos ocorrem ali, provocam tsunamis, e também as áreas onde tem as chamadas as maiores fossas marinhas, que é onde você tem a subducção de uma placa por debaixo da outra, né, no oceano, gerando então áreas muito profundas no relevo submarino. Aqui você está vendo uma chamada nuvem piroclástica, é uma nuvem de cinzas, gases e cinzas expelidos pelo vulcão. Quando o vulcão ele vai entrar em erupção durante algum tempo antes dele ter toda a sua atividade é, no auge dela, né? Você tem ali às vezes semanas o vulcão fica expelindo essa nuvem, a chamada nuvem piroclástica. Essa nuvem aí ela é uma nuvem composta por muitos gases expelidos do interior da Terra e também cinzas. E isso fica, né, suspenso, né, na atmosfera até um certo ponto em que esse material desaba literalmente sobre a superfície. Tá? E aí esse é o problema, porque quando você tem o desabamento dessa estrutura de nuvem piroclástica sobre a superfície, tem que entender que ela está a temperaturas gigantescas e aí ela vem arrasando tudo pela frente. Tá? É o exemplo que aconteceu em Pompeia no ano de 24 de agosto, no ano de 79 depois de Cristo, no dia 24 de agosto, na Itália, onde o Monte Vesúvio entrou em erupção, a sua nuvem piroclástica desceu sobre a cidade de Pompeia e arrasando a cidade, queimando tudo pela frente, né? E aí hoje você tem lá, né, os arqueólogos encontraram é, os corpos, né, das pessoas da cidade, né, muitos desses corpos é, em posições, em afazeres que estavam no dia a dia ali acontecendo, ou tentando fugir, né, e, enfim. Os terremotos. Os terremotos, eles são também distorções, são movimentos da crosta, né, então é o movimento de terra, e eles são medidos porque eles são ondas sísmicas, ondas de tremor, que são geradas e propagadas no interior da Terra e para a superfície, com intensidade de destruição, dependendo da localidade, dependendo da profundidade, dependendo do tipo de construção civil, se for área urbana ou não. Né? Então, tudo isso são fatores que podem ampliar ou diminuir o impacto de um terremoto. Tá? Aqui a escala Richter, né, a representação da escala Richter, ela vai de 0 a 10, entendendo que 0 é estabilidade e 10 é o máximo que poderia chegar. Há um consenso de classificar os tremores até 9,9, né? Você pode ter vários tremores 9,9, 9, enfim. Mas os geólogos, eles geralmente eles têm um consenso de não classificar nenhum tremor a 10, apenas até 9,9 por uma questão da própria escala, né? Há tremores, por exemplo, que você não sabe se no futuro serão mais fortes do que aqueles que já ocorreram até aqui. Então, por conta de vários fatores, como eu já citei e vou falar aqui de novo, esses tremores eles são classificados até 9,9, a escala vai até 10, mas eles são classificados até 9,9. De tremores acima de 8 graus, 7,5, 8 graus na escala Richter, já são tremores muito fortes e são tremores muito raros. Eles não acontecem a todo momento. Os tremores de intensidade moderada estão na casa dos 5 a 6, 5 a 7 graus na escala Richter, né? São tremores com maior frequência, assim como os de 2 até 3, 4 graus na escala Richter,
que acontece a todo momento, né? Agora, os de 5 a 6 eles são também tremores fortes, são tremores moderados, mas são moderados a forte e podem provocar, sim, danos sérios, dependendo de onde eles ocorram, dependendo da profundidade que também eles ocorram na litosfera, na crosta da Terra. Acima de 8 já são tremores muito raros. Por que, que eles são raros? Porque é necessário que a Terra, que a região tectônica, vamos colocar assim, demore para acumular energia até liberar essa energia, que é o tremor ou o vulcanismo, e novamente acumular energia. Então isso leva ali, às vezes, décadas, às vezes até séculos, para ocorrer novamente um tremor muito forte em determinada região. Tá? Então você não vê grandes tremores acontecendo a todo momento. O que você vê são tremores de terras recorrentes na casa dos 3 graus até a casa dos 6 graus, 7 graus na escala Richter. Aqui novamente essa escala, mostrando de 1 a 9, mostrando o grau de destruição da intensidade. Entender que a escala Richter ela é uma medida de intensidade. Então, quando ele está ocorrendo, o tremor está ocorrendo, existe uma medição, né, em tempo real deste tremor que está acontecendo. Aqui é um gráfico que mostra os terremotos na história e a energia equivalente. Depois vocês param o vídeo, dão uma olhadinha com calma para vocês entenderem aqui a comparação. Mas só para vocês, só para eu poder mostrar para vocês uma coisa que chama bastante atenção. Localize aí neste gráfico a bomba de Hiroshima e Nagasaki. É a bomba de Hiroshima, tá? Bomba atômica de Hiroshima do lado da energia equivalente. E do lado dos terremotos, você localiza aí, por exemplo, um tremor na casa de 9 graus lá no Alasca em 1964, tá? Ou no Chile, acima de 9,5 lá em 1960, se não me engano, se a vista está me ajudando. Olha a diferença, né? O algo produzido pelo ser humano, que foi uma bomba atômica, e lá no Alasca, em 64, um tremor de terra de 9 graus da escala Richter. Então, observe que às vezes os tremores de terra eles são forças muito superiores ao que o homem já conseguiu produzir. Tá? Então, a força interna da Terra é algo grandioso, algo extremamente grande. Uma outra forma de medir os tremores, ou né, de mostrar a sua destruição é através da escala de Mercalli. A escala de Mercalli, diferente da escala Richter, ela trabalha com grau de destruição, nível de destruição. Então, enquanto a escala Richter trabalha com intensidade, a escala de Mercalli trabalha com destruição, com grau de destruição. Então, parte ali de 1, né, e vai subindo, e aí, à medida que vai subindo, vai ficando vermelhinho ali no gráfico, e você vai percebendo ali o grau de destruição que vai sendo provocado. Ok? Os sismógrafos são equipamentos utilizados pelos geólogos, pelos pesquisadores, para medir a intensidade dos tremores de terra. A palavra saiu, eu estou na frente da palavra, mas enfim, os sismógrafos eles registram a intensidade dos tremores à medida que ele está acontecendo. Então aquela agulhinha ali ou aquela caneta tá passando no papel e está registrando. Isso hoje, obviamente, existem tecnologias de sismógrafos mais atualizados e digitalizados, mas a ideia é a mesma, né? O equipamento ele tem a mesma função, é registrar a intensidade do tremor ao longo do que está acontecendo naquele momento. Aqui um gráfico de um sismograma, né? Mostrando o abalo sísmico de 2004 na Indonésia, na ilha de Sumatra, na região oceânica de Sumatra, um tremor de terra na escala de 9,8 na escala Richter. Então, um tremor bastante forte. Observe que o pico dele, a maior parte do tremor, né? Ele não dura muito tempo. Você observa embaixo que é a linha de segundos, a linha de tempo, segundos. Então, entre né, 20 segundos e 30 segundos, 10 segundos mais ou menos, você já tem um abalo na superfície. E são 10 segundos de um abalo muito forte, que ocasionou milhares de mortes.
uma tsunami, né, que provocou o alagamento das áreas litorâneas e destruindo muitas cidades, muitas áreas turísticas, né, e levando embora ali boa parte desses lugares com o avanço do oceano na ida e na volta dele, né, no retorno dele para o mar. O terremoto ele vai ser mais forte ou menos forte na superfície de acordo com alguns fatores. Eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro caso aqui é o caso de um tremor de terra no Chile. Esse foi um evento no Chile, se não me engano, de 2007, se eu não estou enganado. 2011, desculpa. Esse tremor de terra, ele foi um tremor de moderado, ele não foi um tremor muito forte, foi na casa de 7 graus na escala Richter. Foi um tremor que não chegou a 8 graus na escala Richter, mas um tremor considerável. Tá? Ele provocou destruição, provocou algumas mortes, mas em comparação a este tremor aqui, ocorrido no Haiti, também no mesmo ano, meses de diferença entre um e outro. Tá? O Haiti é uma ilha na América Central, foi completamente destruída, né, pelo tremor de terra. Detalhe importante: o tremor do Chile foi mais forte e destruiu menos. O tremor do Haiti foi menos forte que do Chile e destruiu muito mais. O que que isso, né, nos leva a entender, né, leva a crer? Então são várias questões. A primeira questão é que Chile e Haiti são países, apesar de são países americanos, latino-americanos, são países com economias muito diferentes. Então as condições socioeconômicas são extremamente diferentes. Há uma disparidade muito grande em questões econômicas e sociais. O Chile tem um histórico de tremores de terra há muito tempo. Ele está exatamente na Cordilheira dos Andes, exatamente na área de contato convergente da placa sul-americana com a de Nazca. E por ter uma economia um pouco mais forte, se preparou ao longo do tempo para esses tremores. Então tem sistema de alarmes, tem sistemas, né, que não previnem, mas diminuem os impactos dos tremores de terra no país. Além disso, o Chile, por conviver com isso frequentemente, a construção civil, né, se prepara para essas coisas. Né? Então há uma preocupação na hora de construir prédios, na hora de construir as casas, né, as residências, para que isso não aconteça como aconteceu no Haiti. O Haiti é um país muito pobre, sem uma construção civil preparada, e o país foi arrasado, né, por um tremor de terra menos forte em magnitude, de intensidade, que do Chile. Tá? Então, os fatores eles estão relacionados à questão da profundidade, o tipo de solo, o tipo de construção, defesa civil e um outro tópico ali que não entrou, as questões socioeconômicas do país, as condições socioeconômicas do país. Em relação à profundidade, se você tem um tremor de terra, que acontece, por exemplo, vamos colocar de 6,5 na escala Richter, numa profundidade de 7, 8, 10 quilômetros, 10 quilômetros de profundidade na crosta. E um tremor de terra, por exemplo, de magnitude 3 graus na escala Richter, 4 graus na escala Richter, a mais ou menos 1 quilômetro de profundidade da crosta. Apesar do tremor de terra de 4 graus na escala Richter ser menor em magnitude e intensidade que o de 6,5 a 10 quilômetros de profundidade, o de 4 vai ser mais sentido, teoricamente. Tá? Então a profundidade interfere muito. Estou usando assim, esse exemplo. É óbvio que 10 quilômetros é um espaço muito pequeno, tá? Na crosta. E 6,5 seria um desastre muito grande num tremor de terra de 6,5 graus de escala Richter a 10 quilômetros de profundidade. Mas eu só estou colocando para vocês poderem entender que a profundidade ela também influencia muito no grau de destruição de um determinado lugar. O tipo de solo, né? Se é um solo onde as ondas sísmicas se propagam mais ou se propagam menos, então isso também interfere muito.
os tipos de construções e também a defesa civil, ou seja, o preparo das forças do país, dos órgãos do país, principalmente de resgate, para determinados tipos de eventos, como os eventos geológicos, que são grandiosos e geralmente, quando ocorrem em áreas urbanizadas, provocam muitas perdas humanas, né? E se nós temos uma defesa civil ou um órgão de resgate, né, eficiente e preparado, talvez as perdas sejam menores, tá? Pós-terremoto. Os terremotos, quando ocorrem nos oceanos, eles têm uma consequência que é a geração de tsunamis. As tsunamis elas são resultado da liberação de energia na coluna d'água e essa água ela viaja no oceano e quando chega próximo às costas, ao continente, elas tendem a aumentar de tamanho, né? Exatamente porque há uma diminuição da sua velocidade por conta do atrito com o fundo oceânico e aí ela ganha tamanho, ganha estrutura, né? E aí quebra sobre a costa, sobre o continente. Então, as tsunamis elas acontecem, não é sempre, né? Tem determinados fatores para ocasionar tsunamis, mas toda vez que ocorre um grande tremor de terra em baixa profundidade na crosta e próximo ao continente, né? É, no mar, no oceano, você tem uma possibilidade grande de ocorrer uma tsunami. Tá? Principalmente naquela região que eu mostrei para vocês, da área do Círculo do Fogo do Pacífico. Aqui o que eu estava falando para vocês, mas né, anteriormente, aqui é uma fotografia aérea da região de Banda Aceh, tá? Lá na Indonésia. A Banda Aceh foi praticamente destruída com o tsunami de 2004, né, causando ali a perda, né, no dia 26 de dezembro de 2004, ocasionando ali uma grande quantidade de mortes. Aqui tem um videozinho que não vai passar, tá no slide, mas depois eu disponibilizo para vocês. Qualquer dúvida, estou no e-mail andregeografiaufes@gmail.com. Também estou nas redes sociais. Estou à disposição de vocês. Como eu disse no vídeo anterior, permaneçam estudando, permaneçam em casa, fiquem em casa, estudem, cuidem de suas famílias, cuidem de vocês. Não percam o ritmo de estudo. Eu insisto nisso para vocês fazerem um horário de estudo, fazerem uma sequência diária de estudo. Não precisa, obviamente, estudar 24 horas, mas estude. Estude todo dia, pelo menos um pouco das matérias todo dia, para vocês manterem o ritmo e manterem a, a- o hábito, né? Não perderem o hábito desse estudo, né? Para vocês não se prejudicarem depois. É isso por enquanto. Façam as atividades que eu vou encaminhar para a sala virtual e vocês, por favor, me procurem caso tenham dúvida. Bom restinho de semana para vocês.